Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Filipenses do Saber Criativo, onde você encontra vários cursos oferecidos sobre os livros da Bíblia. Nós vamos estudar neste curso a carta de Paulo aos Filipenses. E eu espero que você esteja acompanhando também com o caderninho de estudos que você recebeu e também esteja acompanhando esses vídeos que vão acrescentar alguma coisa ao caderno de estudos, ao material que você já tem recebido do nosso Saber Criativo. Espero que você também fique animado com os outros cursos que nós estamos oferecendo. Vários deles serão ainda apresentados a você no decorrer desse ano de 2017 e você poderá fazê-los também. Bem, vamos ao nosso curso de Filipenses. Você já deve ter examinado o nosso material de estudos online na plataforma do Saber Criativo e a gente vai acrescentar algumas coisas e informações que possam ajudar você a ampliar o estudo já efetuado lá na plataforma do Saber Criativo. Carta aos Filipenses. Você já deve ter lido essa carta, senão seria muito conveniente que parasse agora o vídeo e fosse lá ler a carta. Mas a carta, ela está no movimento dinâmico da atividade missionária de Paulo, que se desenvolve pela região da Macedônia e da Acaia, que a gente chama então de segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo, ela aconteceu, como se chama a primeira viagem missionária, ela aconteceu quando ele foi enviado pela igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, para um percurso pela Ásia Menor. Então eles viajam pela Ásia Menor, parte central e mais oriental, e depois eles retornam para Antioquia, indo então a Jerusalém e retornando a Antioquia. A seguir, Paulo ele vai de novo para a Ásia Menor. Nesse período aí em que ele vai a Jerusalém e volta a Antioquia, você deve saber bem o que acontece nesse intervalo entre a chegada dele da primeira atividade missionária e a partida para a segunda atividade missionária. Essa informação você obtém pelo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Lá você conhece como houve uma certa discussão da parte da igreja de Jerusalém acerca da atividade missionária de Paulo, principalmente o fato de ele ter pregado a Jesus Cristo a não-judeus. E o fato dele não ter submetido esses não-judeus aos costumes judaicos, como parte da formação das comunidades que se fizeram por meio da pregação do Evangelho por Paulo. O que acontece é que Paulo questionou essa necessidade perante a igreja de Jerusalém, alguns insistiram que ela era importante, até que Tiago, o presbítero da igreja, tomou a decisão favorável que os gentios não deveriam ser circuncidados nem submetidos aos costumes judaicos, muito menos à obediência da lei de Moisés. Essa decisão virou uma carta da igreja de Jerusalém às igrejas do ministério formado por Paulo e Barnabé, e então eles foram com essa carta até a igreja de Antioquia. Isso causou uma liberdade muito grande para o ministério de Paulo e de Barnabé. A partir daí, eles se lançaram novamente às igrejas da Ásia Menor, levando essa carta e nas suas visitas às igrejas, lendo a carta, como Paulo dizia, e confirmando a fé dos irmãos. Assim, eles terminam esse trabalho na Ásia Menor e seguem então para a parte mais superior da Ásia, indo em direção ao Ocidente. A intenção de Paulo era evangelizar o norte da Ásia Menor. Nós sabemos pelo capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que esse era o projeto paulino. Acontece que o narrador de Atos 16 ele vai pontuando uma outra trajetória muito curiosa e muito interessante. O autor, o narrador, que entendemos ser Lucas, que a partir de Atos 16 se torna um companheiro desse percurso missionário de Paulo, nessa região, até a Macedônia e a Acaia. Então, esse narrador, ele nos diz que, por mais que Paulo insistisse na direção norte da Ásia Menor,
o Espírito Santo empurrava para a direção oeste. E assim Paulo foi seguindo, e nós não sabemos exatamente quais foram esses sinais usados pelo Espírito para indicar a Paulo que ele deveria seguir na direção oeste e não na direção norte. O narrador de Atos 16 nos dá a entender que essa era uma vontade do Espírito, e isso está bem de acordo com a teologia do narrador, de que, na verdade, a obra que Paulo desempenhava, ou pelo menos a geografia dessa obra, não era decisão paulina, era decisão do Espírito de Deus. Então, a partir disso daí, o Espírito Santo começa e segue a direção, levando Paulo na direção do oeste, mas ainda assim o oeste da Ásia Menor chegaria até mais abaixo a cidade de Éfeso. A grande cidade de Éfeso é capital da província romana da Ásia Menor. Não é para ali que o Espírito Santo leva Paulo. O Espírito Santo leva Paulo a cruzar o mar e o braço de mar que separava a Macedônia da Ásia, e chega então até a Macedônia. É ali que o Espírito Santo quer que Paulo realize a sua atividade evangelizadora. E a partir desse momento, Paulo vai exatamente fazer isso em obediência ao Espírito Santo. Agora, cabe a Paulo essa realização, cabe a Paulo essa atividade de pregação do Evangelho ali. Veja que eu estou fazendo aí uma comparação, lançando mão do recurso da narrativa de Atos 16, para poder explicar o que vai acontecer depois com a escrita da carta aos Filipenses. E é isso que você deve fazer também. Existe uma semelhança, né, uma convergência entre a atividade paulina registrada na segunda parte do livro de Atos, que começa precisamente em Atos 16, e as cartas de Paulo, que serão posteriormente escritas. Cabe aqui uma observação um pouco mais detalhada quanto a isso. As cartas de Paulo, e no caso a carta aos Filipenses também, ela é escrita mais ou menos por volta da década de 50. Entre 55, alguma coisa assim. O Evangelho, Atos dos Apóstolos, ele foi escrito 30 anos depois, provavelmente, isto é, pela década de 80. Veja bem, quando Atos é escrito, as aventuras vividas por Paulo na década de 50 já haviam acontecido. No entanto, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, também o livro de Atos ainda não estava escrito, viria a ser escrito dali a 30 anos. Então a gente tem uma vivência de 30 anos atrás, algo muito vivo, que diz muito respeito às experiências vivenciadas por Paulo, sua equipe missionária, que nesse momento, em Atos 16, são citados Silas, Timóteo e talvez o próprio Lucas, que é o narrador, e depois o relato de Atos dos Apóstolos, que vai dar uma certa normatização, uma certa padronização, vai dar uma certa configuração, sabe? Um quadro para aquilo que a carta aos Filipenses. Nem tudo que está na carta aos Filipenses é dito em Atos dos Apóstolos. E agora a gente entra no outro aspecto interessante de Filipenses, ou da carta aos Filipenses, que é, primeiro, o fato de Paulo chegar até Filipos para poder pregar ali o Evangelho. Paulo chega muito animado, e ele chega a Filipos e ele não encontra as situações exatamente descritas nas cidades da Ásia Menor, onde ele havia trabalhado e fundado comunidades paulinas e cristãs na viagem anterior, talvez um ano antes. Ele vai encontrar uma população predominantemente não judaica, na sua maior parte composta de gregos ou habitantes locais, macedônios, e, no caso específico de Filipos, é uma cidade que foi destruída e reconstruída, ou reocupada pela política imperial romana de assentar ali
soldados, funcionários públicos e pessoas que já estavam na época da desativação ou da aposentadoria. Eles então eram deslocados para essa região com a doação de propriedades, que claro, não eram deles, eram dos antigos moradores que foram expropriados e expoliados pela política do Império Romano, e então eles passavam a ocupar-se, a senhorear dessas terras, e então fazer dali o seu local de vivência e de vida para o restante aí do tempo que eles tinham de vida. É esse grupo de pessoas, essa população que Paulo vai encontrar. De fato, ele não existem judeus na cidade de Filipos, não no número suficiente para formar, por exemplo, uma sinagoga, que era o que Paulo encontrava nas cidades da Ásia Menor, quando ele evangelizava, procurava uma sinagoga, e nessa sinagoga ele começava daí, dos judeus existentes ali, e de gentios que conviviam na sinagoga com os judeus, começava a sua evangelização e formava a sua comunidade. O que acontece? Que em Filipos não existe isso. Tanto é verdadeiro que o Paulo, no sábado, como é costume dele procurar uma sinagoga para o culto a Deus, ele não tem essa sinagoga. Então ele vai para fora da cidade, para a beira de um rio, e lá ele encontra algumas mulheres que não são judias, mas que estão lá em um momento de oração, talvez por alguma experiência ou algum contato com alguma pré-evangelização judaica naquele lugar. Talvez elas conhecessem alguns judeus ou judias, aceitaram o contato com elas, e daí elas se converteram, ou pelo menos se simpatizaram, e iam aos sábados para o rio, ou então estavam lá simplesmente por uma questão de fazer alguma atividade própria delas no sábado. Essas mulheres são descritas como tinha uma líder, uma mulher principal lá, chamada Lídia, que era uma gentia comerciante de tecidos na cidade de Filipos. Então, nós temos esse primeiro encontro aí, essas mulheres ouvem a Paulo e elas então aceitam a sua pregação, diríamos que elas se convertem à mensagem de Paulo, e depois retornam para a cidade, e Paulo encontra na casa de Lídia, provavelmente um lugar bastante comercial, com espaço, um salão razoável, para que Paulo começasse ali suas atividades costumeiras de palestras, ensino, pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ou Jesus o Messias dos gentios, durante a semana. E de fato assim acontece. Depois, Paulo vai se tornando cada vez mais popular na cidade. A cidade de Filipos não é uma cidade pequena, alguns milhares de habitantes, e ele vai ficando popular, as pessoas vão conhecendo a Paulo, e assim o Evangelho, a pregação de Paulo, o Evangelho vai se tornando cada vez mais desenvolvida e divulgada na cidade. 2 episódios vão trazer uma certa interrupção dessa atividade de Paulo, que parece que ia tudo bem, parece que o Espírito Santo colocou Paulo no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e 2 coisas vão provocar uma interrupção nessa boa convivência do evangelizador Paulo com a cidade de Filipos. E tem muito a ver com os costumes e as práticas dos gentios, e no caso dos romanos, e no caso legal, e no caso mais religioso da comunidade local de Filipos. Um primeiro momento perturbador aí é o fato de que praticava-se a adivinhação na cidade de Filipos, e havia uma moça, Atos 16 vai narrar isso, havia uma moça que adivinhava. Era um tipo de escrava comprada pelos seus donos, e essa menina então, ela passava o dia assim, no meio da rua, as pessoas vinham e ela fazia uma espécie de leitura da vida delas e adivinhava ou anunciava o futuro dessas moças ou dessas pessoas que procuravam. Talvez você possa assemelhar isso com algumas mulheres do povo cigano ou dos ciganos que ficam na rua lendo a mão da gente e, de certa forma, adivinhando, prevendo o nosso futuro. Pois bem, essa moça fazia isso lá, e ela então tentou fazer isso com o apóstolo Paulo várias vezes. O Paulo ia e vinha, passava por ela e não ia até ela, até que um dia ela mesma resolve dizer para todo mundo
que o Paulo era um mensageiro de Deus, que estava ali e tudo mais. E o Paulo não gostou dessa propaganda. Paulo é um judeu, Paulo não aceitava nenhuma adivinhação, feitiçaria, ele não concordava com os deuses dos pagãos, tudo para ele era idolatria. Em alguns momentos ele o chamou até de demônios. Então Paulo, não satisfeito com isso, ele disse para a menina, olha, falando não para ela, mas para o espírito que, no entender de Paulo, estava adivinhando nela, disse para ele não fazer mais isso. Na mesma hora a menina ficou muda e ela não pôde mais fazer com mais ninguém o seu serviço de adivinhação. Isso irritou bastante os proprietários dessa menina. Isso levou-os a denunciar a Paulo como perturbador dos costumes dos locais. E de fato Paulo fez isso mesmo, né? E então eles os levaram para o segundo momento perturbador agora, que é levar até os magistrados da cidade, denunciando a Paulo, e eles então prenderam a Paulo numa cela, num calabouço, de modo que Paulo deveria esperar até o dia seguinte para ser julgado. Provavelmente Paulo ia pegar uma pena muito séria ou talvez um banimento da cidade. E passou aquele fim de semana, passou aquela noite, Paulo estava ali, a gente conhece bem a história relatada pelo narrador de Atos 16, porque ele é muito, assim, dá muita ênfase a isso, muito minucioso na história, e você a conhece. Resumindo, Paulo foi escoteado com Silas, passaram a noite no tronco, e no dia seguinte iam ser apresentados aos magistrados. Acontece que houve um terremoto na cela, e então as correntes foram rompidas, vem o carcereiro do calabouço, ele vai se matar, o Paulo diz que não, e no final das contas o Paulo vai ser levado para cá do carcereiro, aquela famosa frase, né? Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Bem, o fato é que dali os magistrados no dia seguinte pegam a Paulo, ele é banido da cidade e ele tem que procurar refúgio então na próxima cidade. O que acontece? Paulo vai de cidade em cidade, mas ele não perde a lembrança, a memória do seu primeiro contato com a sua querida comunidade de Filipos, que na saída urgente dele ficou lá com a família da vendedora de púrpura e as pessoas que trabalhavam com ela, e com o carcereiro e a sua família. Eram as duas famílias que compunham a comunidade cristã de Filipos. Paulo vai embora, deixa Timóteo, Silas naquele lugar, ele sai, vai seguir adiante, descendo a cidade da Macedônia até chegar a Acaia, capital da região ali, da Acaia, da província da Acaia, e Paulo então permanece lá aguardando a chegada de Timóteo, Silas, para dar notícias de que a família de Lídia e do carcereiro ficaram bem e que a igreja está progredindo de forma promissora. Dali, Paulo segue mais adiante, ele volta a Jerusalém, retorna para visitar novamente as comunidades da Ásia, e ele então chega até a cidade de Éfeso. Em Éfeso ele vai começar uma grande atividade missionária, e é dali que então ele recebe uma oferta da igreja de Filipos. E essa oferta é respondida por Paulo com uma carta de gratidão. Essa carta de gratidão que é a carta aos Filipenses. Bem, espero que você tenha entendido esse primeiro momento, e a partir daí nós vamos partir para o segundo vídeo, que vai explicar agora, a gente quer entender melhor o que é essa carta aos Filipenses, o seu modo de ser, e o que é que Paulo diz nessa carta, o seu conteúdo. Então vamos até lá.